Como eu tinha dito para vocês, só para a gente continuar, hoje eu vou fazer uma revisão justamente desse conteúdo aí que vai estar sendo abarcado para vocês no exercício de verificação. Então, fiquem bem atentos, porque essa atividade que nós vamos estar vendo agora é justamente os quesitos que vocês precisam aí. Como eu tinha dito, tem séries que a gente precisa sair com algumas competências e habilidades. Pois bem, no nono ano, por exemplo, vocês não podem sair sem saber o que são figuras de linguagem, o que é concordância nominal e concordância verbal. Então, lá no exercício de vocês, de verificação, que vocês provavelmente pegarão hoje, junto com o boletim, né, de acordo com o que a Proiraci colocou aí no grupo, os nossos exercícios de verificação, os de português, no caso, é amanhã, no dia 17. Por isso que hoje eu não vou fazer retomada daquela lista, porque aqui eu coloquei para vocês esse material que eu disponibilizei no grupo, é justamente o material que a gente vai usar aí para conseguir dar menção e conseguir entender, né, o nosso assunto no dia de hoje. Então, vou estar partilhando aqui com vocês. Eu havia começado, mas desse problema. Então, aqui, estão conseguindo visualizar essa parte aqui das figuras? Pro, Fale. a lista de hoje. Não, Clive. A lista eu vou deixar para a gente conseguir aí fazer essa resolução quando finalizar essa parte. Acho que vocês vão ter, por exemplo, de terça, hoje até terça da próxima semana. A Então, lista aí, depois desse, da lista não é para entregar, não. A gente vai corrigir na nossa própria aula, viu? A Eu lista digo você tá. a lista que você vai pegar hoje dos exercícios de verificação, né? Se não me engano, a Proiraci colocou no grupo, não foi essa parte não, que é para pegar os boletins e essa parte da lista, acho que é justamente isso, É, viu? Pro. Pronto. Eu vou Aí, pegar amanhã. Ô, conseguiu Pro, entender, Clive? Fale. o exercício eu vou começar a fazer hoje. Pronto. E eu acho que eu não vou conseguir fazer na ordem, porque o dia de entregar eu não vou estar em feira. Aí eu tenho que Ah, entregar mais rápido. ok. Se por acaso você for fazer atividade, se tiver alguma dúvida ou o que for, você pode mandar para mim no privado, que eu já sei, você falando, pode me mandar no privado, viu? Se tiver alguma dificuldade. Ok? Olha, gente, então, as figuras de linguagem, como eu estava dizendo, são recursos que a gente utiliza para trazer mesmo, né, uma leveza aí para a nossa comunicação, para a nossa expressão. É uma forma que a gente tem de entrar em contato mesmo com a nossa língua. É um contato mais prático, porque às vezes a gente fala de alguns assuntos e a gente diz assim, quando é que eu vou utilizar esses assuntos? Então, a figura de linguagem é um assunto que está aí impregnado no nosso cotidiano. Vou só passar aqui para vocês. Aí aqui, a primeira que nós vamos iniciar é justamente a comparação. Quando a gente fala na comparação, a gente precisa entender que é como o termo mesmo, né? A gente vai ter aqui essa denominação. Comparar dois elementos. Eu tenho dois elementos os quais eu preciso fazer essa comparação. E eu vou comparar sempre através de algumas palavras, como, tal, que. Aí a gente tem aqui que a comparação ocorre quando se estabelece a aproximação de dois elementos que se identificam ligados por conectivos comparativos explícitos. Esses conectivos que ele diz aqui, né, de uma forma comparativa, de uma forma explícita, é o que eu quero que vocês tenham atenção maior. Toda vez que nós falarmos em conectivos, palavras como, tal, então eu digo, ó, Caio é tão competente como o Clive. Perceba que eu estou comparando aí dois elementos, né, meu amigo Caio e meu amigo Clive. E para trazer essa comparação, eu utilizei um adjetivo, mas eu utilizei um conectivo que foi o como. Então, dentro desse sentido, a gente precisa entender que a comparação, ela justamente serve para fazer essa comparação. Pode ser seres reais, como eu trouxe aqui Caio e Clive, ou pode ser seres também no sentido imaginário que nós temos aí. Aqui ainda temos mais uma definição do que seria figuras de linguagem, que é justamente, né, quando você emprega aí um termo com sentido diferente do convencional, do que é utilizado, para dar uma expressividade maior à sua comunicação, para que você se faça entender para o outro. Um exemplo aqui de uma comparação. Sentou para descansar como se fosse um pássaro. Percebam, sentou para descansar como, que é o meu elemento conectivo. Aqui é como se eu estivesse comparando um ser, alguém, justamente a quem? A um pássaro. Porque o pássaro a gente diz assim, né, que voa, está livre. Então percebam que a pessoa traz aí essa comparação. De uma pessoa está sentada justamente de ser parecida com o ar de um pássaro.
Aí a gente tem ainda a onomatopeia, que é uma outra figura. A onomatopeia, gente, são aquelas palavras que são utilizadas para expressar som. É como se eu estivesse fazendo um barulho, mas eu não digo que eu estou fazendo barulho porque eu estou falando da escrita. Então, essa escrita ela vai ser reproduzida justamente por essa palavra que tem a representação de um som. Então, quando a gente escuta, por exemplo, o tic-tac do relógio, que tem tic-tac, você vê a palavra e mentalmente você já consegue pensar aí no relógio. Quando você vê boom, a escrita daquele boom, você já consegue imaginar uma explosão, porque a onomatopeia é justamente esse som. Aí, como nomenclatura, como definição, nós vamos ter que onomatopeia é a criação de uma palavra para imitar um som. A língua do em, né? Havia uma velhinha que andava aborrecida, pois dava sua vida para falar com alguém. E estava sempre em casa, a boa velhinha resmungando sozinha. Nhenhen, nhenhen. Né? Essa questão do resmungar, do falar, que Cecília Meirelles traz. Cecília Meirelles é uma grande, né, escritora da nossa língua portuguesa. Então, quando a gente ouve, por exemplo, a questão do blá blá blá, as pessoas que conversam demais, mas não vem lá, pessoas que conversam demais. Mas quando você ouve blá blá blá, você consegue entender que é o quê? Uma onomatopeia. Percebam que as onomatopeias, elas vão estar sempre presentes aí em HQs, né, histórias em quadrinhos, quando uma pessoa pisa em determinado lugar, que tem lá, né, a pessoa escorrega, placket, né, aquela questão do ploft, como se a pessoa tivesse caído, barulho. Então, percebam que são palavras que transmitem para a gente ideias de barulhos. O pleonasmo, que é uma redundância que a gente tem, é quando a gente usa palavras desnecessárias. Quando você diz hemorragia de sangue, toda hemorragia ela já é de sangue, então não precisa você dizer, você só diz hemorragia. Quando você diz, por exemplo, um elo de ligação, todo elo ele já é de ligação, então você diz só um elo ou só uma ligação, porque se você usa as duas informações, você traz uma redundância, que é uma informação desnecessária ao seu texto. Quando a gente tem aqui, ó, pleonasmo é a repetição de um termo já expresso com o objetivo de enfatizar uma ideia. Lembrando que ideia não tem mais esse acento. Quando a gente fala em enfatizar, é justamente o sentido de reforçar. Essa ideia de reforçar é no pleonasmo literário, às vezes em uma letra de uma música, às vezes em um poema, porque eles querem trazer essa ideia, mas na sua escrita, no dia a dia, se você coloca um pleonasmo, é um erro. Por quê? Você precisa lembrar que você não precisa repetir ideias, que as pessoas querem que você tenha clareza no seu texto, na sua forma de mostrar o seu ideal. Então, vi com meus próprios olhos. Se você viu, já foi com seus olhos. Então, não tem precisão de trazer. E ri meu riso. Você vai rir o riso do outro. Então, observa. Essa parte aqui é aceitável para a gente no sentido de enfatizar a ideia, porque é Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele é o quê? Um poeta. Então, justamente essa escrita de poema, poeta, letras musicais, traz para a gente esse olhar. Mas a gente tem o pleonasmo vicioso, que é aquele grosseiro que a gente diz. Como eu disse para vocês, hemorragia de sangue, descer para baixo. Quando a pessoa diz, fulano, vou descer para baixo, subir para cima, entra para dentro, menino. Isso é um pleonasmo vicioso, que a gente utiliza, mas que na verdade não deveríamos utilizar, porque é errado de acordo com a nossa língua. No sentido literário, é reforçando a ideia, como se estivesse chamando o leitor para aquilo que realmente está sendo dito. No nosso olhar, é um erro. Eu não posso estar utilizando, falando essas coisas e achando que eu estou fazendo correto, não. Porque o pleonasmo é um erro para a nossa escrita. Ele não adiciona uma ideia, pelo contrário. Ele faz com que você não tenha coerência e coesão naquilo que está sendo dito. A gente tem a metáfora, que a metáfora ela aparece muito com a comparação, só que a gente não tem os elementos aqui conectivos. A gente não vai ter o como, a gente não vai ter o tal, a gente tem as informações de uma forma direta. Quando eu tenho aqui, ó, a Amazônia é o pulmão do mundo. Perceba que você tem a Amazônia aqui, ao qual você está fazendo a comparação de ser um pulmão, mas você não usa a palavra como nem tal. Você não diz a Amazônia é como o pulmão do mundo, não. Você é claro, você afirma uma ideia. Encontrei a chave do problema. Quando você diz que encontrou a chave do problema, você está querendo dizer o quê? Se eu digo aqui, por exemplo, minha amiga Raíssa é uma joia. Não é uma joia, quando eu digo, eu quero dizer que ela é uma preciosidade. Mas eu não disse, minha amiga Raíssa é como uma joia. Quando eu trago como, eu tenho um elemento conectivo, eu tenho uma comparação. Quando eu digo que Raíssa é uma joia, eu fiz uma afirmação. Então, eu tenho a minha amiga metáfora.
Metonímia é quando você faz a substituição de um termo por outro. Quando você diz que você lê Jorge Amado, você não lê Jorge Amado. Jorge Amado é o autor, você lê uma obra de Jorge Amado. Ou seja, você lê um livro dele. Quando você diz, por exemplo, que você bebeu aí Coca-Cola, você não bebe a marca, você bebeu um refrigerante, mas olha que a gente observa e faz essas analogias. Quando você diz de uma forma bem clara, digamos que na rua passam-se pernas. Você quer dizer que na rua passam-se pessoas, mas você fez a substituição. Veja que quando a gente vai comprar, por exemplo, Bombril, né? Você não diz vai comprar Bombril, vai comprar Solão, você usa a marca. Você não diz que você vai comprar um aço, né? Eu vou comprar uma bucha de aço, que seria o correto, que seria o produto o qual você está comprando. Quando você vai comprar, às vezes, leite condensado, aí você não diz que você foi comprar leite condensado, né? O leite condensado em si é o produto que você quer comprar. Às vezes a gente faz muito essa parte dessa troca aí do produto pela marca, o que é normal, que se vê muito assim, digamos que de uma forma grandesca mesmo no nosso mundo, mas toda vez que a gente fala em metonímia, a gente está trazendo aí uma troca. Pode ser de uma autoria, pode ser de uma roupa. Quando você diz assim, por exemplo, eu comprei uma roupa da Lunender, né? Eu uso Lunender. Você não usa Lunender, você usa uma blusa, você usa uma calça, você usa um produto daquela marca. Mas a gente traz aí, porque às vezes a marca ela é mais conhecida, como no caso do Bombril, que eu cheguei a pontuar para vocês. Sinestesia. Sinestesia é quando a gente utiliza, né, as palavras em si para expressar o que é que a gente quer manifestar. A sinestesia, gente, ela é bem utilizada no sentido de quê? Dos sentidos que nós temos. Digamos que o sentido sensorial, quando a gente fala em olfato, visão, audição, mas não vão vir de forma clara, não vai vir dizendo para você a palavra olfato, você que tem que entender nas entrelinhas. Por isso que a gente diz que a figura de linguagem é rica, por causa dessas entrelinhas que nos é perpassadas. Quando você diz aqui, ó, por exemplo, mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava. Esse som da sua voz diz para você de uma forma clara que você está usando o que? A audição para conseguir escutar. Quando você diz assim, ó, por exemplo, aquele doce estava maravilhoso. Como é que você sabe que aquele doce estava maravilhoso? Justamente porque você provou. Então, se você provou, o seu paladar trouxe para você essa manifestação. Se o paladar traz esse entendimento, aí a gente tem sim a sinestesia. Então, o que é que eu quero que vocês consigam entender? Sinestesia é quando você utiliza uma figura de linguagem onde ela traz para você a representação sensorial. Esse sensorial aí, ele vai estar sendo representado pelo seu olfato, pela sua visão, pelo seu paladar, por um dos órgãos do sentido qual você tenha. Eufemismo, quando a gente vai suavizar uma informação. Você tem uma ideia e você vai trazer essa ideia de uma forma mais calma. Ele enriqueceu por meio ilícitos. Para não dizer que ele enriqueceu roubando, a gente diz que ele enriqueceu de forma ilícita, como se fosse um roubo, mas a gente é mais brando, mais calmo. Você não foi feliz nos exames, ou seja, você foi reprovado. Mas para não dizer reprovação, esse termo com a infusão maior, aí se traz com a suavidade. O eufemismo é uma forma de acalmar os ânimos, para não dizer assim, ó, menino, você ficou velho, viu? Fulano, você ficou mais experiente. Então, o eufemismo traz essa calma para a gente. A hipérbole já traz o exagero aí que a gente precisa entender. Quando você diz, eu estou morrendo de sede, você não está morrendo. Você está passando, sim, por determinadas situações, determinados problemas aí. Mas essa hipérbole, ela é um exagero da informação. Cuidado para não confundir. Eufemismo suaviza. A hipérbole, ela vai exagerar. Quando você diz, eu tenho 1000 problemas, você não tem 1000 problemas, você tem muitos problemas, mas não chega a ser 1000. Mas isso já está na força da expressão, no hábito que a gente tem, né? Então, estou morrendo de sede, estou morrendo de sono. Já são palavras que a gente incorpora mesmo no nosso dia a dia. Mas o eufemismo, a função é acalmar, suavizar. E a hipérbole já é justamente dessa questão do exagero.
A gente tem a presepopeia, que pode ser considerada personificação ou também animismo, depende da gramática, pode ter uma dessas três nomenclaturas. E é quando a gente dá características a quem não tem. Quando você tem aqui a lua pedia, cada estrela afia, a lua não pode pedir nada a ninguém. Quando você diz as paredes têm ouvido, você quer dizer que tem alguém escutando ali aquela determinada informação. Só que a gente não pode dizer com a clareza, porque a gente está dando característica a seres que não possuem, tá certo? Aí aqui a gente tem, né, alguns exemplos agora, a gente sai da parte de figuras de linguagem. Não sei se vocês conseguiram perceber, eu não trabalhei todas as figuras de linguagem, trouxe aquelas figuras que são mais essenciais nesse momento, aquelas que vocês realmente precisam dar conta, então fiz um recorte aí. Aí agora a gente já começa. Que tal comer 2 pastel? É só R$ 10. Alguém poderia me dizer sobre o que é que a gente vai falar aqui, olhando esse termo aqui, esse balãozinho de pensamento? Teve ideia de que a gente vai falar sobre o quê? É só R$ 10? Ah, concordância. E foi quem que falou? Foi Bruno? Pronto, Bruno. Isso mesmo, concordância. E nesse caso a gente vai falar de concordância nominal. Concordância nominal é quando a gente está concordando o nome com os substantivos, com as classes que possui. Não é para vocês ficarem ainda gostando do pastel, eu trouxe essa imagem. Na concordância nominal, a gente vai ter a regra geral, que a gente não pode esquecer que quem é o termo importante? O substantivo. Junto do substantivo, eu preciso pensar no pronome, no adjetivo, no artigo e no numeral. Essas 4 classes gramaticais, elas estão ao redor do substantivo, tá certo? O meu amigo é maravilhoso. As minhas 2 amigas são maravilhosas. O meu amigo é o meu substantivo, ele está no singular. Logo, o verbo está no singular, o meu adjetivo também. O meu amigo, né? Esse pronome que eu tenho, o meu artigo, eles estão também no singular. Quando eu venho para a segunda, as minhas 2 amigas são maravilhosas. Percebam que a gente precisou adequar, flexionar aí, né? Trazer para a questão do plural, porque eu preciso concordar, combinar. Aí a gente tem aqui alguns casos, é necessário, é bom, é ótimo. Né? Então, aqui nós temos, a maçã é ótima para os dentes. Depois, esta maçã é ótima. Perceba que maçã é ótimo para os dentes. Eu não tenho nenhum termo que obrigatoriamente me diga que ótimo precisasse estar aí na minha forma masculina. Mas quando eu trago aqui, esta, já diz para mim aqui que esta é um pronome demonstrativo feminino. Então, logicamente, que se o meu pronome está no feminino, o meu adjetivo também precisa estar no feminino para trazer essa concordância. Aí depois nós temos o sujeito não determinado, invariável. Saudade é bom. Sujeito determinado, quando ele vai ser variável. A saudade é ótima para recordar. A saudade é ótima, eu não poderia dizer ótimo, porque eu tenho um artigo aqui que antecede. Nós já estudamos esse assunto de concordância nominal. Sei que vocês ainda estão aí com a mente, estão um pouco frescos, eu só estou relembrando, porque, como eu disse, é um assunto que a gente não pode deixar ele ser passado despercebido, porque ele é muito importante para as séries posteriores que vocês vão estudar aí. É permitido e é proibido. Quem fala isso para mim também é justamente o artigo. Proibido a entrada, risco de morte. Proibida a entrada. Obrigatoriamente, aqui eu só poderia colocar o termo proibida, porque eu tenho aqui, de uma forma bem clara para mim, esse ar que eu tenho aqui na minha frase. Quando eu tenho proibido a entrada e proibida a entrada. Quando o termo ele é invariável, permitido a entrada. Aqui eu poderia colocar é permitido a entrada normal. Mas quando tem aqui é proibido gorjeta, quando o termo é determinado, ou seja, quando é que eu determino esse termo? Quando eu tenho um artigo na frente do meu sujeito, do meu substantivo, o qual vai ser essa determinação aí. Então é permitida a entrada, é proibida a gorjeta. O termo anexo, anexos e anexos. Anexo, ele vai concordar com o termo que se refere, se eu estivesse falando aqui de documento, então deveria trazer o termo anexo aí. Seguem anexas ao relatório todos os termos do contrato, vão anexos às cartas e os documentos solicitados. Nesse critério, a gente precisa levar em consideração que a nossa língua é machista, como eu sempre falo para vocês. Quando a gente tem 2 âmbitos, um feminino e masculino, a gente precisa priorizar a forma masculina.
Então, quando a gente tem a palavra em anexo, essa expressão aqui, ela não modifica, gente. Eu posso dizer, em anexo seguem as cartas, em anexo seguem os documentos, porque é um termo, o termo ele não é modificado. Quando eu falo anexo, anexas, eu modifico de acordo com o contexto que eu tenha. Quando é expressão, fica assim de forma imprescindível, ou seja, sem mudança. A questão do mesmo, né? Mesmo quando ele é advérbio, ele não muda. Eu mesmo fiz a tarefa. Eu mesma fiz a tarefa. Por que eu mudei? Porque esse mesmo ele está como adjetivo. Quando é adjetivo, uma caracterização, a gente tem a parte do plural e a forma do singular. Quando é um advérbio, tanto para o plural, quanto para o masculino, quanto para o feminino, fica do mesmo modo. Obrigado, obrigada, obrigada. Sempre sexo feminino. Toda mulher, toda garota, toda menina só responde obrigada e todo menino só responde obrigado. Independente de quem deu presente, você olha a sua figura. Se eu sou mulher, eu só digo obrigada. Se eu fosse homem, só diria obrigado. O homem deve agradecer dizendo obrigado, a mulher deve agradecer dizendo obrigada. Meio e meia, né? Aí eu trouxe a figura aqui para que vocês não consigam esquecer. Meia triste, a meia, esse acessório ela vai estar meia triste ou meio triste. Se eu estou falando de um advérbio, como eu me sinto, como eu me encontro, então sempre como meio. Meias, meias verdades, meias vontades, meias saudades. Viver pela metade é ilusão. Tire suas meias com o pé no chão. Aqui a gente tem, né, Augusto Barros que traz aí essa brincadeira para a gente conseguir entender que meio, quando é advérbio, é invariável, ou seja, não muda. O adjetivo, ele é variável, ele significa metade. Por isso que a gente diz, ó, é meio-dia e meia, porque a gente está falando na fração, na metade que a gente precisa. Palavras invariáveis. O grama, a grama. O grama, quando a gente está falando na relação do peso, e a grama, quando a gente está falando da grama do vizinho, o verdinho, né? Então, ó, unidade de massa abreviado, grama, medida. A grama, quando for capim, nome genérico de plantas rasteiras. Quero 200 gramas de mussarela, por favor. Lembrando que o numeral sempre tem que estar, gente, no masculino, quando a gente fala em relação à grama de peso. A grama ficou verdinha com a chuva. Agora, exercitando rapidinho, que a gente só tem 5 minutinhos aí, mas eu acredito que vocês deem conta. Aqui vocês vão complementar, aqui colocando no parênteses. E aí eu vou perguntar aqui a meus amigos. Vou perguntar logo ao meu amigo Caio aqui. Caio, nessa letra A aqui, você usaria o quê? Necessário ou necessária? Será que é necessário essa confusão ou será que é necessária essa confusão? Eu acho que é necessária. Pronto. Alguém discorda aí de Caio? Então, estou lá, viu, Caio? Ninguém discordou. Então, ó, quando ele diz que é necessário, será que é necessário essa confusão? Olha o que eu falei. A gente tem o nosso pronome aqui. O nosso pronome se encontra aqui. É um pronome também demonstrativo, o qual se encontra no feminino. Se está no feminino, obrigatoriamente, o termo também, a classificação a qual eu trago, precisa estar no feminino. Se não tivesse essa aqui, eu poderia dizer, será que é necessário confusão toda? Ou esta confusão, mas se trouxe a palavra essa ou esta, obrigatoriamente precisava ser necessária aí. Quero que todos fiquem. Me diz aí, Clive, alerta ou alertas? Peraí. Pronto, operando. Alô. Alerta, vamos lá. Quero que todo mundo fique alerta, ok. Muito bem, jovem. Agora vamos aqui para meu O amigo próximo Bruno. vai atrapalhando a senhora aí. Não, fala. Mas aqui eu passei em todas, viu? Tô de boa. Ah, é Clive que está me dizendo isso? É, Ah, tá demais. Ele tá demais. Ah, Clive. Olha, houve bastante ou bastantes. Oh, gente, eu nem vou pedir aqui, só para que vocês consigam observar. Lá nos slides também está respondido, porque vai acabar, e eu quero que vocês observem. Porque aí eu comento rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só colocar rapidinho para a gente poder comentar.
Porque acho que na atividade, até que eu passei para vocês, acho que vocês conseguiram observar uma certa atividade que ainda também foi no sentido avaliativa, que tinha tanto a concordância verbal quanto nominal, que foi no ciclo passado, que eu coloquei que às vezes a gente tem a oportunidade de modificar, né? Que é no caso de todo e todas. Mas aqui, ó, houve bastantes razões para você não voltar lá. Então, bastante seria no sentido de muitos, muitas. Bastante, no singular, é um advérbio, no plural, é um adjetivo. Quando eu tenho dúvida, eu vejo. Se ali naquele espaço, naquela lacuna, eu posso trocar por muitos, eu já sei que o bastante deveria estar no plural. Se só coubesse para mim a oportunidade de muito, bastante deveria estar no singular. Meio, né, que eu já falei aqui há pouco, meio é quando a gente fala na questão da forma como você se encontra. A dona do imóvel ficou meio desiludida. Era a forma, é o modo como ela se encontrava, era um advérbio. Meia, eu só uso no sentido de metade. As meninas voltaram todo ou as meninas voltaram todas. Lembra que quando a gente fala da questão do todo ou todas, né, de especial, eu quero que vocês pensem sempre na questão do plural. Porque meninas, né, e todas, aqui a gramática aceita essas duas formas. Deixa eu ver. Apenas o advérbio todo pode ser flexionado. Por isso que a gente tem essa modificação de ser todos ou todas. E era o que eu queria dizer para vocês. Eu espero que vocês consigam compreender aí. Eu sei que teve esses, né, esses percalços aí por causa da internet, mas a gente trabalha com esse olhar, é isso mesmo. E assim, qualquer coisa, estarei no privado amanhã. Retoma essa parte dos slides, gente. Vão estudar mesmo, para que vocês consigam se sair bem no exercício de verificação e, acima de tudo, assimilar o conteúdo, que é o mais importante. Porque, assim, a parte de conteúdo, quando a gente não consegue dar conta, a gente corre atrás, mas tem assuntos que são fundamentais para que a gente consiga aí se sair bem para prosseguir, para progredir para outras atualizações, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Fiquem na paz de Deus. E amanhã, qualquer coisa, me chama no privado, ou ainda hoje. Estou aí. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Tchau. E Clive, eu estou feliz por você, viu? Antes que eu Tchau, esqueça. Pro. Valeu, Tchau. Pro.